Direto da redação. Em mais um pedido de informações protocolado na Prefeitura de Campos, Norte Fluminense, um morador do município solicitou certidões e cópias de contratos referentes aos gastos com recursos provenientes de emendas parlamentares. O pedido se dá com base na Lei de Acesso à Informação e pede que os documentos a serem remetidos contemplem o período que vai do dia 1º de janeiro, data de posse do governo Vladimir Garotinho, até a presente data. Essa reportagem está no portal Viu, hein? As notas de empenhos deverão informar, sobretudo, os gastos do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte com relação a essa questão de emendas parlamentares. Existe no Congresso Nacional hoje, na Câmara Federal, no âmbito da Controladoria Geral da União, uma investigação sobre essa questão de gastos com emendas parlamentares. Aí você acompanha a reportagem, tem um vídeo da deputada, isso aí foi uma audiência pública que participou lá, o ministro da CGU, ele participou de uma audiência pública na Câmara Federal e Controladoria Geral da União, a CGU. E ele foi inquirido ali pelas parlamentares. Aí você vê o pedido de informações que foi protocolado na prefeitura desde a semana passada. O proponente, a gente omite o nome dele ali propositalmente para manter o sigilo, né, da fonte. Ele dá um prazo de 15 dias para o prefeito Vladimir Garotinho informar quais foram as emendas que foram aportadas no município, os valores, os gastos, os empenhos, as certidões, de onde vieram. E dali ele vai propor uma ação popular e, fatalmente, ele deverá também remeter informações para a Controladoria Geral da União. Porque o que se investiga nesse momento em Brasília, no âmbito da Controladoria Geral da União e também os deputados, é a cobrança de propina a partir do uso dessas emendas parlamentares. Como é que funcionaria? O parlamentar destinaria essas emendas para os municípios. Em troca, ele recebia uma taxinha de oxigênio, recebia, depois de executada a emenda, o repasse, até 20% da emenda, segundo denúncia. Eu não estou falando do caso específico de Campos, mas genericamente, essa é a informação. Mas tem informações assim mais detalhadas sobre essas relações promíscuas entre parlamentares, municípios e destinação de emendas parlamentares, que alguns parlamentares, alguns autores de emendas, eles estariam até indicando figuras chaves para cargo de ordenadores de despesa. Então ele fala, te dou uma emenda no valor de tanto, mas você vai ter que indicar o cara, vai ter que indicar a mulher, vai ter que indicar o meu afilhado como ordenador de despesa na pasta. Seria uma garantia a mais de que ele teria esse retorno. Eu, aqui no caso, como enfoca aqui o IMTT, Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, eu nem sei quem é o presidente do IMTT atualmente. Alguém sabe quem é? Eu não sei, sinceramente. Ele é de Campos? Ou veio de fora? Foi indicado por alguém de fora? Eu não sei, eu não tenho conhecimento, sinceramente. O IMTT é um órgão, uma autarquia. E essa autarquia recebeu emenda parlamentar? Quem foi que destinou a emenda parlamentar para essa autarquia? Eu sei que tem muita emenda em Campos hoje para negócio de tapa-buraco. Tá uma farra. Uma farra de tapa-buraco. Tapa-buraco e tem buraco. Então estão sendo destinados milhões para tapar buraco. É como se tapar buraco matasse a fome de milhares de pessoas que estão passando fome na cidade. E são contratos generosos, o negócio de tapa-buraco, né? São verbas assim muito generosas. E para o IMTT, se foi aportada emenda parlamentar ali, o que explica esse colapso no sistema de transporte coletivo da cidade, do município? Há um colapso, você não tem ônibus, há um tumulto, há uma bandalha no sistema de transporte de Campos. São coisas que precisam realmente ser explicadas. Mas deixa eu chegar aqui ao que o proponente, o que a pessoa pede, faz aqui nesse pedido de informações aqui.
Deixa eu chegar aqui. Meu Deus, aqui, a matéria está aqui. A matéria do Portal Viu. As notas de empenho deverão informar, sobretudo, os gastos do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte. O morador também quer informações sobre congressistas, deputados e senadores, autores das referidas emendas. Esquema de propina. Em Brasília, a Controladoria Geral da União investiga denúncias de corrupção envolvendo emendas parlamentares. Em recente audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro da CGU, Wagner Rosário, afirmou que a certeza de corrupção em contratos de emendas, onde parlamentares recebem repasses dos municípios. Os repasses que ele recebe seriam em tese da propina. Olha o que ele fala aqui, hein? Em recente audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro da CGU, Wagner Rosário, afirmou que há certeza de corrupção em contratos de emendas, onde parlamentares recebem repasses dos municípios. Há denúncias, inclusive, de que os parlamentares chegam a negociar a destinação de emendas mediante a indicação dos ordenadores de despesas dos municípios. No pedido formulado à Prefeitura, o morador, além da ação popular, poderá remeter informações à CGU, a Controladoria Geral da União. Em Campos, o sistema de transporte coletivo está em colapso. E um dos autores da emenda parlamentar seria um senador, que também seria padrinho da indicação na autarquia. O prefeito Vladimir Garotinho tem prazo de 15 dias para prestar as informações sob risco de enfrentar mais um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado. Tem como botar um pouquinho aí o que a deputada fala? Tem aí? Acho que tem, né? Tá na matéria aí, ela inquirindo aí o ministro da CGU. Vamos soltar o vídeo dela aí, que tá na matéria, dá para ouvir. Vamos lá, solta o áudio. Agora, a minha pergunta vai mais na linha que as análises que a CGU até então entrou dizem mais respeito ao sobrepreço, né? Mas existem várias outras linhas que foram tocadas aqui por alguns colegas que eu ouvi, que falam de outros dutos, de escoamento de verba pública, de uso indevido de verba pública, que diz respeito à emenda de relator geral, à falta de critério em liberação de dinheiro, à falta de transparência, à falta de igualdade na distribuição, ao uso excessivo político dessas emendas, né, que ocupam espaços de áreas que estão completamente desprovidas, de vazios assistenciais, entre outras coisas, como foi citado. Então, a minha pergunta vai, qual é, em relação a esses questionamentos, esses escândalos, qual é o direcionamento da CGU especificamente em relação a esses outros caminhos e dutos, além do sobrepreço, porque a questão aqui não é só sobrepreço, tem outros 10 braços que a gente precisa debruçar. E eu sei que vocês, inclusive, têm uma atuação, têm um número reduzido de servidores, têm outras prioridades, têm outras áreas, mas eu queria saber como esse foco, inclusive a gente está discutindo na CMO essas questões que o deputado Wildo bem trouxe aqui, né, de emendas de relator e outros questionamentos têm sido feitos. Eu quero saber qual é efetivamente o papel da CGU, porque às vezes eu fico confusa em relação ao que vocês fazem e ao que vocês não fazem, porque não é papel de vocês. Então, existe uma certa confusão que eu queria que você esclarecesse qual é o papel de vocês e qual não é o papel de vocês. O outro ponto é em relação à conduta dos servidores em relação envolvidos no caso do sobrepreço. A gente sabe que o servidor citado já tem servidor que é alvo de investigação da Polícia Federal no rombo de 20 milhões. Eu queria saber qual é o papel da CGU nisso, se faz parte investigar a conduta dos servidores envolvidos, se não faz parte, porque tem licitações assinadas de 130 milhões do edital bilionário, tem a questão também da conduta da empresa chinesa, né, que levou mais de 2/3 do edital. Então, a minha pergunta é o que a CGU tem que fazer ou não tem que fazer, e eu queria, e se no caso, se não tem que fazer, quem é que tem que fazer isso, e o que nós, parlamentares... Vocês estão vendo a deputada Adriana Ventura, a parlamentar, ela participou dessa audiência pública com o ministro da CGU, ele foi à Câmara com o senhor Wagner Rosário,
Então, a CGU, nesse momento, ela está sob pressão dos parlamentares, já tem investigação de Polícia Federal em curso para apurar como é que está sendo essa questão de emenda parlamentar. Porque o que se vê em algumas cidades é uma abundância de emendas parlamentares. Tem prefeito que já não faz mais nada, pai, vive atrás de emenda parlamentar, só quer emenda parlamentar, pá. Vai lá e joga emenda, e joga emenda. E parlamentar fica feliz da vida, né? O deputado fica feliz da vida. Por que tanta felicidade? Porque é o benemérito? Só porque ele está dando a emenda? Ou porque a emenda tem um pedacinho dela que volta para o parlamentar, que volta para o deputado? Então essa relação espúria, essa relação promíscua entre deputado, administração de emenda parlamentar, destinação, pagamento de propina, essas denúncias, elas já são alvo de uma investigação por parte da Polícia Federal. E o que o cidadão aqui, vamos fazer o link aqui, com o cidadão em Campos, ele pede, eu vou aqui me ater ao que ele escreve no pedido de informações na Prefeitura de Campos. Olha aqui, ó. Ele é um morador do Parque Guarulhos. Ele pede o seguinte, vamos aqui onde está aqui, onde ele vai, ele dirige o pedido de informações diretamente ao prefeito Vladimir Garotinho. Vem diante de Vossa Excelência requerer por certidão no prazo de 15 dias cópias dos contratos referentes a gastos do município com recursos procedentes de emendas parlamentares no período de 1º de janeiro de 2021 até a presente data, inclusive aquelas indicadas para o IMTT, com a expedição de cópias de empenhos e notas fiscais de compras do período acima apontado, indicando suas finalidades e os respectivos congressistas, autores das emendas, sob pena de crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei 201/67. O pedido tem lugar para instrução de ação popular visando nulidade dos atos administrativos lesivos à administração relativos à nebulosidade no uso dessas emendas, vez que a maioria delas não foram sequer objeto de publicação, o que colide com o sistema constitucional, além do fato de que os sinais de trânsito da cidade estão apagados há meses, sem expectativa de quando voltará o seu funcionamento. Aí, o que escreve o proponente, o requerente, que faz o pedido de informações, e ele vai mover uma ação popular e provavelmente ele deverá, se ele encontrar elementos suficientes, deverá fazer uma denúncia junto à Controladoria Geral da União, né? Pode ser que tenhamos aí um museu de grandes novidades.